Olá amigos, eu sou o Igor Siqueira, repórter do UOL, e o vídeo de hoje é para explicar para vocês a denúncia mais recente do STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol, contra John Textor, dono da SAF do Botafogo. John Textor, numa denúncia que foi assinada e fechada nesse dia 2 de setembro de 2024, nesta segunda-feira, ele foi enquadrado 5 vezes num artigo que fala sobre ofensa à honra por fato relacionado ao desporto e mais uma vez o enquadramento num artigo que fala de uma geração equivocada, errada de um inquérito no STJD. Somando essas duas condutas, a Procuradoria do Tribunal sugere uma punição ao Textor que pode chegar a 810 dias de suspensão. Isso mesmo, 810 dias de suspensão, além de R$500 mil de multa para o Textor. A gente vai explicar nesse vídeo, então, como que isso aconteceu, por que isso aconteceu, e tudo está relacionado às acusações de Textor de manipulação de resultados, as acusações que, segundo entenderam o pessoal, entenderam os membros do STJD, também o pessoal que está trabalhando lá na CPI do Senado, de manipulação de resultados, todo mundo que tem o material do Textor na mão entende que essas denúncias ainda não são contundentes e não são comprobatórias de manipulação de resultados no futebol brasileiro, pelo menos nessa parte o que o Textor acusa. E ele está denunciado 5 vezes, né? E essas denúncias envolvem 5 alvos e 5 vítimas, assim foram consideradas vítimas 5 entidades ou clubes ou pessoas listadas na denúncia da Procuradoria que foram aí alvo de acusações do Textor. Então, a denúncia considera, por isso que ele foi denunciado 5 vezes. Uma vez ao presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, uma outra vez ao Palmeiras, também ao São Paulo, ao Fortaleza e ao árbitro Braulio da Silva Machado, o árbitro que apitou a partida entre Botafogo e Palmeiras, o famoso 4-3 do Campeonato Brasileiro de 2023, aquele jogo que foi crucial para as pretensões de título, para a concorrência e disputa de título pelo Brasileirão, vencido pelo Palmeiras ao final das contas, e esse jogo marcou talvez a grande derrocada do Botafogo na edição do ano passado do Campeonato Brasileiro. E por que essas 5 denúncias, essa denúncia 5 vezes nesse artigo 243F do Código Brasileiro de Justiça Desportiva? O código diz o seguinte: que você pode ser denunciado e deve ser punido por atacar alguém, ofender alguém em sua honra por fato diretamente relacionado ao desporto. Então, como o Textor fez essas acusações, a gente pode lembrar que desde aquele final da partida o Textor estava lá à beira do gramado, acusando que houve corrupção naquele jogo, no Palmeiras e Botafogo, dizendo que o Edinaldo deveria, nas palavras dele, renunciar, step down, que é o termo em inglês que ele usou. Então, começou tudo por ali, Esse ataque ao Edinaldo depois foi reiterado por uma acusação de manipulação por parte da arbitragem, aí isso se coloca, se dá na figura do Braulio da Silva Machado, o árbitro de campo naquela ocasião, não é o VAR. O VAR foi o Rafael Trace, mas a Procuradoria considerou que, nesse caso, o árbitro central foi a vítima. E aí, posteriormente, com a divulgação, com o uso dos relatórios da empresa Good Game, vieram os jogos citados pelo Textor, os jogos entre São Paulo e Palmeiras, Palmeiras e São Paulo, foi no Allianz Parque, aquele 5-0. Também teve um jogo do Brasileirão 2022, que ele acusa que houve manipulação no Fortaleza e Palmeiras, e aí formando aí essa série de 5 ofendidos e 5 alvos de ofensas por parte do Textor nesse enredo todo. E aí, o Textor já vinha sendo alvo de inquérito anterior no STJD. Vale a gente lembrar que o resultado do inquérito foi feito ainda na composição passada do STJD, com os auditores anteriores, e aí o auditor Mauro Marcelo, que estava no pleno na ocasião, que foi o relator do inquérito, para apurar as condutas, depois dessa confusão toda gerada, CPI e tal, acusações, tentativa de imputação de algumas acusações contra um monte de gente. O Mauro Marcelo tinha pedido até 2 milhões de multa e uma suspensão até maior aí, na casa maior até, que o dirigente fosse punido por 6 anos de suspensão. Mas a Procuradoria, essa composição atual da Procuradoria, que mudou desde julho desse ano, então eles entenderam, na denúncia assinada nesta segunda-feira, eles entenderam
que o Textor deveria ser enquadrado por uma somatória de artigos que levariam até, essa somatória levaria até 810 dias de punição. Porque esse segundo artigo, né, além do 243F, né, da ofensa à honra, o outro artigo, que é o artigo 221 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ele prevê pena de até 360 dias por quem der causa, né, por erro grosseiro ou sentimento pessoal, esse é o termo usado aqui no Código, a instauração de inquérito ou de processo na Justiça Desportiva. Então, consideraram que o Textor agiu de forma proposital a gerar esse erro ou de forma passional para gerar essas acusações consideradas infundadas contra esses entes que a gente mencionou, né, esses 5 entes, para gerar esse inquérito, mas o inquérito não deu em nada, pelo menos o inquérito gerado pelo Textor. Então, e acabou o tiro, nesse caso, saindo pela culatra, né, na ponto de vista da Procuradoria, que agora denunciou o Textor, e o caso vai ser levado a julgamento agora numa das comissões disciplinares do STJD. Esse caso vai ser sorteado e a comissão disciplinar que for sorteada vai analisar em primeira instância essa situação e o Textor depois, claro, pode recorrer, ou a Procuradoria, se ficar insatisfeita, pode recorrer também da decisão até o pleno do STJD. Essa é uma decisão até que estava gerando certo aguardo, né, expectativas nos bastidores da CBF, da Justiça Desportiva, porque os processos contra o Textor, eles chegaram a ser pausados, né, em determinado momento. Tem outro processo correndo também sobre, não sei se vocês se recordam, né, sobre ele ter entregue ou não ter entregue, né, ter entregado ou não ter entregado a provas ao STJD de manipulação, de gravação de árbitro dizendo que estava reclamando por não ter recebido propinas, né. Esse caso também foi levado à CPI lá no Senado, ficou constatado que se tratava de um árbitro e uma gravação dada pelo presidente da FERJ, Rubens Lopes, né, dada ao Textor, se tratava de um árbitro que apitava nas divisões inferiores do Campeonato Carioca, então nada relacionado à elite do futebol brasileiro, mas sim também na elite não, né, na base da pirâmide do futebol carioca. Então o Textor acabou trazendo esse elemento também para juntar nessas acusações reiteradas que ele tem feito contra a arbitragem, contra o VAR. Vocês têm, claro, acompanhado aqui no All Sport toda essa situação toda. E agora vamos esperar para ver o que vai ser, né? Tava tudo parado porque o Textor estava tentando fazer ou sugerir uma pré-mediação na Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem junto à CBF. O STJD tinha parado os trabalhos em relação a ele até o último dia 15, houve então uma primeira reunião de pré-mediação, não houve avanços e aí essa denúncia nesses artigos aí que tava tudo em espera, né? Nesse caso, saiu a denúncia contra o Textor e agora ele vai ter que responder no STJD mais uma vez, podendo tomar uma punição bem pesada. É bem verdade que quando a gente noticia esses casos, né, considera esse volume de casos, normalmente, né, cita alguns artigos específicos, precisa citar a pena máxima, porque de fato, como o nome já diz, é o máximo que pode acontecer com algum dirigente, com algum jogador, é o que está posto à mesa caso o tribunal queira ser mais rigoroso, mas eventualmente pode decidir pela condenação, né? Se for pela condenação, por uma pena mais branda em cada artigo, e aí o Textor, claro, pode não necessariamente levar os 810 dias de suspensão, mas enfim, é o cenário que está colocado de acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e agora o dono da SAF do Botafogo vai ter um trabalhinho aí para criar e estipular sua defesa, enfim, gerar os argumentos todos para que ele se defenda e escape dessa punição no tribunal. Textor que já viveu afagos e críticas ao STJD, ao papel do STJD, já fez sinalizações de tentativas de paz, indo até o tribunal lá para conversar com os auditores da composição, de novo, da composição passada do pleno, e o tribunal mudou de composição, tá todo mundo de cara nova, procurador novo, enfim, no pleno só tem um auditor de todos os 9 que está remanescente da composição anterior, então é um STJD novo que vai julgar essa nova denúncia contra o Textor, mas claro que o fato de ter a CBF envolvida, ter clubes grandes envolvidos, isso traz um vulto, né, uma relevância ainda maior para o julgamento em questão, então vai gerar muita curiosidade, tanto na primeira instância quanto em segunda instância, para a gente ver como vai ser o tratamento do STJD atual com o John Textor. Enquanto isso, o Botafogo segue líder do Brasileirão nesse momento, o Botafogo segue muito ativo no mercado de contratações, enfim, trazendo gente nova para reforçar esse elenco já muito qualificado. Dentro de campo o time vai muito bem, mas fora de campo, agora o John Textor, dono da SAF, tem algo muito grave
para se preocupar, para poder lidar agora nas próximas semanas, nos próximos meses aí relacionado à Justiça Desportiva. Lembrando que se ele for suspenso, ele não pode assinar, não pode participar do dia a dia do clube, fica restrita aí essa atuação do Textor, mas claro que isso nada impacta em termos de propriedade do Botafogo em questão. Então ele não fica proibido de ser o dono do clube, mas fica com atuação restrita, e aí isso teria que ser delegado a uma outra pessoa dentro do Botafogo para que ele conduza e participe das reuniões, enfim, assine contratos e participe, esteja até no próprio estádio dos jogos do Botafogo no estádio, enfim, essas questões que envolvem a participação presencial dos dirigentes. A gente vai continuar acompanhando por aqui esse caso, que promete ser complexo, promete trazer grandes repercussões no futebol brasileiro, diante do barulho que o Textor tem feito aqui no futebol brasileiro nesses últimos anos, desde que passou a ser dono da SAF do Botafogo, e claro, pela relevância esportiva que o Botafogo também alcançou nas últimas 2 temporadas, pelo menos, brigando pelo título brasileiro e almejando coisas grandes aqui no futebol brasileiro, com essa ressalva aí de que o dono da SAF, né, o proprietário do futebol do clube, se envolveu também em grandes confusões e acusações políticas aí que pode comprometer a atuação dele por aqui. A gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, ativa as notificações, comenta aí o que você acha que deve acontecer com o John Textor no STJD e, claro, acompanha a gente aqui no All Sport para mais informações e mais detalhes sobre esse e outros casos aqui no futebol brasileiro. Uau!